Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí começando uma nova série no canal, uma série na qual eu decidi fazer isso porque, cara, a quantidade de alunos que vem me questionar exercícios, que vem me questionar sobre problemas que não conseguem resolver é bem grande via Instagram. O pessoal tira uma foto, tira um print e me pede para fazer a resolução. E de forma geral, eu consigo mandar as resoluções para os alunos, às vezes eu me perco um pouco porque a demanda é um pouco grande, mas enfim. Eu decidi fazer o seguinte, já que eu estou fazendo exercícios para o pessoal em geral, eu pensei, cara, eu vou transformar isso em conteúdo. Então, as dúvidas que você me mandar lá no Instagram, tá aqui embaixo da minha descrição. Opa, tá aqui não, tá meio apagado porque minha tela está preta, mas ele é o ho.goulart, tá? Lá no Instagram, ho.goulart, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Você vai lá, me adiciona e me manda a pergunta que você tiver. Ah, professor, eu estudo num cursinho lá no Pará e lá no Pará a gente tá estudando ondulatória. Não tem nada a ver com a série que você está fazendo agora de primeira e segunda série. Posso te mandar? Pode. Tu pode me mandar qualquer questão, certo? Aqui, predominantemente, vai ter questões dos meus alunos atuais, né? Que eu estou fazendo a turma de terceirão, a turma de pré-vestibular noturno também. Então, assim, os assuntos não estão batendo com o nosso curso da primeira e da segunda série. Aqui vai ser eletricidade, certo? E também vai ter algumas coisas de dilatação térmica que tá lá no curso da segunda série. Então, mas se você tá fazendo o curso da primeira série, tá fazendo o curso da segunda série, pegou uma lista complementar, não conseguiu resolver uma questão, você fala, professor, resolve tal para mim. Ou então, para ficar um pouco mais fácil, tira o print dela e me manda, que daí eu não tenho que ficar procurando a questão em si, tá? Então, bem tranquilo. Tira uma foto da tua apostila ou tira um print dela, me manda e eu vou toda sexta-feira tentar resolver essas questões. Claro, se a demanda começar a ficar muito grande, eu vou pegar as questões principais ou as questões que eu acho que são mais importantes, tá? Então, a priori, a gente vai fazendo aqui e essa primeira dúvida que a gente tem aqui, vamos dar início, é uma dúvida da Beatriz e da Ana Clara, certo? As duas me perguntaram duas questõezinhas e essas duas questões aqui são exatamente as mesmas, né, que elas me solicitaram. Então vamos lá. Para vocês duas aí, ó. Uma bolinha carregada negativamente é pendurada por um dinamômetro que é e colocada entre duas placas paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo, de acordo com a figura abaixo. O orifício por onde passa o fio que sustenta a bolinha não altera o campo elétrico que existe entre as placas, cujo módulo é 4 vezes 10 na sexta. Bom, pessoal, então isso quer dizer que existe um campo elétrico nessa região, 4 vezes 10 elevado na sexta newtons por coulomb, beleza? O peso da bolinha é 2 newtons. Mas o dinamômetro registra 3. Isso aqui os alunos se perderam bastante. Como assim o dinamômetro registra 3? O que está acontecendo aqui? Ó? Você tem duas placas, certo? Você tem duas placas. E essas duas placas, entre elas, existe um campo elétrico. Que eu não sei se esse campo elétrico é para baixo ou é para cima. Eu só sei que tem um campo elétrico nessas duas placas. E aqui no meio tu tem uma esfera que está sendo sustentada por um dinamômetro, por uma molinha, certo? E ele fala para você assim, ó, esse dinamômetro, ele tá falando assim, para eu sustentar esse teu sistema, eu tô tendo que fazer uma força, uma tração aqui, ou uma força elástica, de 3 newtons, certo? Só que ele informa para você que o peso dessa bolinha é quanto? É 2 newtons. Aí tu olha e fala assim, pô, mas se o peso da bolinha é 2 newtons, isso quer dizer que esse cara teria que fazer 2 newtons para sustentar. Mas aí é que tá. Essa bolinha tem carga elétrica e ela está dentro de um campo elétrico. Então quer dizer que existe uma força a mais que a gente precisa desvendar aqui. Que força é essa? Bom, para você estar em equilíbrio, é necessário que as forças para cima sejam iguais às forças para baixo. Então, se existe 3 para cima, tem que ter 3 para baixo. E 3 para baixo é justamente quem? É a força elétrica que esse cara está sofrendo. Então, a gente desvenda essa força elétrica pensando nessa lógica. A força elétrica vale quanto? 1 newton. E aí sim, as forças para cima são iguais às forças para baixo. Beleza, aqui a gente já consegue esclarecer algumas coisas. Nós sabemos que força elétrica é igual ao produto entre o campo elétrico e a carga elétrica em questão. Aqui, a força elétrica é 1 newton, que a gente desvendou pensando, bom, você está fazendo 3 para cima e tem 2 para baixo, está faltando 1 para baixo para poder fechar esse equilíbrio. Beleza, o campo elétrico é 4
vezes 10 elevado na sexta, vezes o valor desta carga elétrica. Pega esse 4 vezes 10 na sexta e joga para o outro lado. O 4 vai dividindo 1 e o 10 na sexta vai lá para o outro lado como 10 na menos 6. Essa carga será 1 quarto vezes 10 elevado na menos 6 coulombs. E esse cara é a mesma coisa que 0,25 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então a gente encontrou inclusive a carga elétrica deste cara. E tem mais um detalhe. Nós conseguimos também desvendar para onde é o campo elétrico. Por que que a gente consegue desvendar? Porque ele fala para você assim, ó. Essa carga, ela é negativa. Esta carga é negativa. E tem uma regra. Toda carga positiva sofre força no mesmo sentido do campo elétrico. E toda carga negativa sofre força no sentido contrário do campo elétrico. Então, se a força elétrica é para baixo e a carga é negativa, quer dizer que eu preciso de um campo elétrico orientado para cima para que isso ocorra. Lembra, cargas negativas sofrem forças no sentido contrário do campo elétrico. Então, esse campo elétrico é para cima. E para o campo elétrico ser para cima, tem que sempre lembrar que o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Então, isso quer dizer que a placa de baixo é positiva, que é de onde está saindo o campo elétrico, e a placa de cima é negativa, que é de onde está chegando o campo elétrico, certo? Questão difícil de você interpretar, né? Porque ele fala, o dinamômetro registra 3, mas o peso é 2, então você tem que desenhar e imaginar que tem uma força a mais ali no teu problema. Questão difícil, certo? Olha só, na tua primeira afirmação ele fala que a placa A é positiva e a B é negativa. A placa A é a de cima, né? É isso? É, e a placa B é de baixo. Portanto, a tua primeira está errada, né? Não está correta. É ao contrário, a placa A é negativa e a B é positiva, a segunda afirmação é correta. Ambas as placas são positivas? Não, senão você não teria como ter um campo elétrico nem para cima nem para baixo ali no meio, tá? Depois, o módulo da carga da bolinha é 0,25 vezes 10 a menos 6. Isso mesmo, a gente acabou de calcular esse módulo da carga da bolinha. Na 16 ele coloca outro módulo para a carga da bolinha, então obviamente não está correta. E a bolinha permaneceria em equilíbrio na mesma posição do caso anterior se a carga dela fosse positiva. Não, se a carga dela fosse positiva, ao invés dela sofrer força para baixo, ela sofreria força para cima. E aí mudaria toda a nossa interpretação da questão. E como é uma mola, a mola ela faz força de acordo com quanto ela é esticada. Então, como a mola teria que fazer uma força diferente, obviamente ela não necessariamente ficaria na mesma posição. Então, esse cara aqui, ó, não está correto e fecha somente nosso item 2 e 8, somando 10 aqui na nossa somatória. Beleza? Essa aí que é para Beatriz e para Ana Clara, tá? Mas também me solicitaram muito essa questão aqui, certo? E se eu não me engano, a Ana Clara que me mandou essa questão também, certo? Então, olha só, ele diz o seguinte: uma pequena esfera que tem o peso de 6 vezes 10 na menos 3 newtons. Deve estar pequenininho aí para vocês lerem, tá? Mas eu posso aumentar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho esse texto aqui para ficar melhor para vocês lerem. Aí, beleza. Então, você tem uma esfera que tem 6 vezes 10 na menos 3 newtons. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. E o peso de alguma coisa a gente sempre faz para baixo, né? As coisas não pesam para cima, né? Então, peso 6 vezes 10 na menos 3 newtons é o peso dessa bolinha, certo? Ele fala assim, e ele tem uma carga elétrica. Opa, então vai ter provavelmente uma força elétrica existente nessa tua questão. 10 vezes 10 na menos 6 coulombs, certo? Encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda. Vamos desenhar então aqui, ó. Existe um fiozinho que está sustentando esse cara aqui. E esse fio, obviamente, faz força puxando aqui, ó. Ele realiza uma tração aqui. Tecnicamente, se só existisse o peso e essa tração, daria para dizer que esse peso vale 6 vezes 10 a menos 3 também, certo? Porque era só a corda sustentando o peso. Beleza. Porém, existe um campo elétrico uniforme que vale 300 newtons por coulomb. Então, vamos marcar aqui, ó. Existe um campo elétrico que vale 300 newtons por coulomb. Opa! Se a carga está dentro de um campo elétrico, já existe uma força e a gente vai já meter ficha calculando essa força. Qual que é a força elétrica que existe aqui? Essa força elétrica é o produto do campo com a carga. Essa força elétrica, então, será igual a campo 300
carga 10 vezes 10 na menos 6, beleza? Vamos fazer a nossa operação. 300 vezes 10 dá 3.000. Então, essa força elétrica será igual a 3.000 vezes 10 elevado na menos 6. E aqui eu corrijo os 3 zeros, né? Coloco lá para o lado dos 6, esses 3 zeros. Somo 3. Então, menos 6 mais 3 fecha a força elétrica sendo 3 vezes 10 elevado na menos 3 newtons. Beleza, fechou a minha força elétrica. Agora, para onde é essa força elétrica? Isso vai depender da nossa questão. Ele fala assim, ó, o campo elétrico é 300 newtons por coulomb para baixo. Opa! Então, a gente já sabe assim, ó, se esse campo é para baixo, existem duas possibilidades. Se a carga for positiva, ela sofrerá uma força para baixo, caso ela seja positiva. Mas se ela for negativa, ela sofrerá uma força para cima. E aqui entra a grande sacada dessa questão. Porque ele fala assim, ó, considere que a carga elétrica inicialmente é positiva e posteriormente é negativa. Então ele está falando de duas situações. Na primeira situação, você tem a tração para cima, você tem o peso para baixo, só que essa carga é positiva. Então, ó, se ela é positiva, ela vai sentir uma força na mesma orientação do campo. Ela vai sentir uma força elétrica para baixo. Fel. E aí, o que que acontece? Quanto que vai ser a tração nessa corda? Você tem que pensar, forças para cima igual a forças para baixo. E você verá que a tração terá que ser igual à força elétrica somada do peso. Como a força elétrica é 3 vezes 10 na 3 e o peso é 6 vezes 10 na 3, 6 mais 3, 9 vezes 10 na 3 ali. Então, a tração, 9 vezes 10 na menos 3, tá? Então, vai ficar 3 vezes 10 na menos 3, mais 6 vezes 10 na menos 3. Soma os dois, essa tração será 9 vezes 10 na menos 3 newtons. Então, quando a carga é positiva, como ela está no campo para baixo, a força elétrica será para baixo. E aí, a tração terá que sustentar as duas forças que estão para baixo, tanto a tração, tanto a força elétrica, como o peso. Beleza? Na tua segunda situação, o que que acontece? Na segunda situação, ele propõe que a carga vai ser negativa. Então, o que que acontece? Ó, você tem uma tração para cima, você tem um peso para baixo, só que agora a carga é negativa. Então, ó, se o campo é para baixo, ela vai começar a sentir força elétrica para cima. E aí você vai ter aqui a força elétrica para cima. E aí o que que vai acontecer? A tração junto com a força elétrica tem que ser igual ao peso. Então, a tração mais a força elétrica terá que ser igual ao peso. Tu vai jogar essa força elétrica para o outro lado subtraindo e no fim das contas tu vai pegar o valor do peso e subtrair pelo valor da força elétrica. E esse cara vai dar 6 menos 3, que vai dar 3. Então essa tração aqui agora será 3 vezes 10 na menos 3 newtons. E a tua pergunta é a seguinte: quanto vale a atração na primeira e na segunda situação? Tá aqui marcado o gabarito da questão, certo? Na primeira situação deu 9, na segunda situação deu 3. Veja como é difícil tu fazer uma questão de campo elétrico quando você não tem um desenho construído, né? Porque primeiro você tem que imaginar tudo que está acontecendo. Ele fala, tem uma bolinha, ela tem tanto de peso, está preso por um fio, tem um campo para baixo, ela tem tanto de carga, mas daí ele fala para você que ela às vezes é positiva, às vezes é negativa. Cara, isso gera uma complicação, porque tu tem que imaginar como vai ser a força elétrica nessas situações. Questão também bem difícil, questão bem sofisticada, e muitos alunos me solicitaram essa questão ao longo da semana, tá? Então, não aqui pela internet, mas presencialmente também, tá? Então, pessoal, dando uma sequência aqui, quem me mandou essa questão foi a Isabelle e também a Letícia me mandou essa questão, certo? Então, esse aqui é do pessoal que faz cursinho comigo à noite, né? 3 cargas, uma de 16 coulombs, outra de menos 9 coulombs e uma carga 3, que a gente não conhece, estão posicionadas conforme a figura a seguir. Beleza. Uma tá aqui e a outra está aqui. Beleza. Qual é o valor de x em metros para que a força coulombiana resultante em Q3 seja nula? Pessoal, eu sempre falo para meus alunos, leia com atenção o comando da tua questão. O que é a força coulombiana? Força coulombiana é a força elétrica. E você sabe que a força elétrica pode ser de atração, caso as cargas tenham sinais diferentes, ou de repulsão, caso as cargas tenham sinais iguais.
beleza? Só que ele quer que essa força resultante na 3 seja igual a zero. Então não me interessa que força que a carga 1 está sofrendo. Não me interessa que força que a carga 2 está sofrendo. Não. O que me interessa são as forças sobre a carga 3. E aí o que você vai ter que pensar? Pensar assim, bom, peraí. A 3, que é uma carga elétrica, ela vai interagir tanto com a carga Q1 como com a carga Q2. Só que ele não me informou se essa carga 3 é positiva ou ela é negativa. Se ele não te informou, quer dizer que muito provavelmente tanto faz se ela é positiva ou se ela é negativa. Vai dar para você resolver a tua questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou propor que ela seja positiva, certo? Agora, eu preciso saber como que são as interações que ela sofre fruto da presença das outras cargas próximas dela. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós temos que nos perguntar se elas se atraem ou elas se repelem. Por exemplo, a 3 é uma carga positiva e a 1 aqui, ó, ela também é uma carga positiva. Positivo com positivo se repele. Então a 1 vai falar, ó, viu, vaza, sai de perto de mim, repulsão. Então aqui, ó, vai existir uma força elétrica e essa força elétrica vai ser entre quem? A força elétrica entre a carga 1 e a carga 3, certo? Beleza, a 1 vai tentar mandar ela embora, certo? Agora, e a 2? Bom, a 2 tem um detalhe, ó. A carga 2 ela é negativa. Então, a carga 2 ela não vai mandar a 3 embora, ela vai puxar a 3 para ela. Então, aqui eu vou representar a flechinha que mostra a força que existe entre a carga 2 e a carga 3. Beleza. Mas ele disse que essa resultante tem que ser nula. Isso quer dizer o quê? Que tem que dar zero. E como que faz para uma força resultante dar zero? As forças para um lado têm que ser iguais às forças para o outro. Então a tua resolução vai aparecer aqui, ó, quando você igualar essas duas forças. Força de Q2 com Q3 precisa ser igual à força de Q1 com Q3, certo? Beleza. Tem que lembrar que força elétrica era como? Ó, força elétrica era K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá substituir os nossos dados. Primeira força elétrica é entre a carga 2 e a carga 3. Vamos lá. Constante elétrica, K. A carga elétrica 2, quanto que ela vale? Tá aqui, ó, é menos 9. Pode colocar em módulo, porque o sinal serve para você saber para que lado vai ser essa força. O módulo é para você saber a intensidade. Então aqui, ó, 9 é o valor da carga Q2, beleza? Q3, não sei quanto vale. E agora vem, ó, na parte de baixo da minha conta a distância ao quadrado. E aí você tem que olhar para a carga Q2, olhar para a carga Q3 e se perguntar quanto de distância existe entre elas. No teu desenho está bem claro, ó. Essa distância é 3, né? Então aqui, ó, eu vou colocar dividido por 3 ao quadrado. Igual, ó, agora a força entre a Q1 e a Q2 vai ser K. Quanto vale a carga Q1? Tá lá no teu enunciado, vale 16. Quanto vale a carga Q3? Eu não sei. E a distância entre a Q1 e a Q3 é quanto? Ó, a Q1 está aqui, a Q3 está aqui. A distância é isso aqui, ó. É a distância x junto com a distância de 3. Portanto, eu vou escrever essa distância sendo x mais 3 que eu elevo ao quadrado. Beleza? Ok. Fechando isso aqui, ó, terminamos o nosso problema, pelo menos a estrutura lógica dele, a construção lógica dele, agora é só resolver via matemática. Então, ó, corto K, corto K, corto 3 assim, a carga 3, né? Aqui, ó, o que a gente pode fazer? 9 dividido por 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, então corto 9 com 3 ao quadrado. O que me sobra nessa conta aqui, ó? Sobra que 1 é igual a 16 sobre x mais 3 elevado ao quadrado, certo? E aí o que você pode fazer? Pega esse x mais 3 e joga multiplicando. X mais 3 elevado ao quadrado é igual a 16. E aqui você tem dois modos de resolver, um modo que é bem lógico e um modo que é pelo desenvolvimento matemático, que é o seguinte: x mais 3 dá igual a 16. Bom, mas 16... Não, perdão, x mais 3 ao quadrado resulta 16.
16 é 4 ao quadrado. Então, quer dizer que aqui dentro desse número aqui, ó, tem que ser 4. Porque 4 ao quadrado que vai 16. Então, com certeza, esse x precisa ser igual a 1. Porque daí, se ele for 1 mais 3, vai dar 4. Que quando você elevar ao quadrado, vai dar 16. Esse é um dos caminhos. Encontrar x igual a 4, por lógica. X igual a 1, perdão, por lógica. O 1 com 3 fecha 4, tá? Ou simplesmente continua o teu desenvolvimento matemático. Tira a raiz quadrada dos dois lados da tua conta. X mais 3 é igual a 4 e joga o 3 subtraindo x igual a 1 metro. E aí, concluímos a nossa questão. Marcamos o gabarito, letra D, certo? Ó, tá só 1 na letra D porque ele pediu aqui, ó, em metros, tá? Então, ele não precisa colocar unidade lá, tá? Beleza? Fechando aí a questão da Isabelle, tá? Mas eu acho que a Isabelle e a Maria Luísa e a Letícia também me solicitaram essa questão aqui, certo? Foram as três me pediram a mesma questão. Um aluno faz uma experiência de laboratório numa escola e ele tem 3 esferas, ó. Uma esfera com carga Q, uma 2Q e uma 3Q, certo? E ele fala assim, ó. Primeiro, ele coloca as esferas A e B em contato e espera o equilíbrio eletrostático. Beleza. Em seguida, ele coloca a esfera A a uma distância de 1 metro da esfera C e verifica que o módulo da força que tem entre elas é 16.200 newtons, perdão, 1.620 newtons. Qual o valor dessa carga Q? Aí tu olha assim, meu Deus, professor, que bagunça. Ó, vamos fazer primeiro o que ele falou, em ordem. Primeiro ele faz o contato da esfera A com a esfera B. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A esfera A tem uma carga Q. A esfera B tem uma carga 2Q. Quando você coloca duas esferas em contato, a carga delas final é a soma dividido por 2. Então, eu vou fazer o seguinte, Q mais 2Q dividido por 2. Esse cara vai dar 3Q dividido por 2 e isso fecha 1,5Q. Isso é o fruto do contato que ele fez entre a A e a B. Então, a A, que era Q, agora, no final, virou uma carga 1,5Q e a outra também 1,5Q. Beleza, fechou. Ele fez o contato entre a A e a B, mudou o valor das cargas dela, tá? E depois ele falou que ele pegou a esfera A e colocou perto da esfera C para ver quanto de força elétrica ia ter. E essa força elétrica deu 1.220. Meu Deus, tô travado, né? 1.620, tá? Então vamos lá. Como essa força elétrica é uma força elétrica entre a carga 1 e a carga 3, eu vou fazer K, Q1, Q3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O que ele falou? Ele falou que esta força valia 1.620. Então vamos lá. 1.620, certo? Quem é a nossa constante eletrostática? 9 vezes 10 elevado na 9. Quem é o Q1? Q1, cara, é esse 1,5Q, que é um novo valor dele. E aqui, ó, muitos alunos erraram por conta de fazer isso aqui, ó, coisas assim, ó. Ela percebeu aqui, ó, que a carga era 1,5Q, mas aí na hora de colocar outra carga, ao invés de ela colocar Q3, que é 3Q, ela colocou uma carga Q. Alguns alunos não perceberam que tinha que fazer o contato e daí fizeram com uma carga Q e outra 3Q. Então, assim, os erros foram bem sutis, assim, os alunos que me mandaram. Eu analisei o que eles estavam fazendo, foram muito próximos da resolução, só não perceberam que tinha que ser novos valores, não eram aqueles valores iniciais. Ó, a carga 1 é 1,5Q. E a carga 2 é 3Q, certo? Dividido por 1 ao quadrado, que é a distância entre eles. Então, vamos lá. 1, 6, 2, 0 é igual a, ó, Q com Q fecha Q quadrado. Q ao quadrado. Agora você vai ter o seguinte, 9 vezes 1,5 vezes 3. Bom, 3 vezes 1,5 dá 4,5. Então, eu vou escrever assim, ó, 9 vezes 4,5, certo? E aqui, ó, eu vou pegar esse cara e vou jogar dividindo, certo? Então, Q elevado ao quadrado é igual a 1.620 dividido por 9 vezes
4,5. Nossa, eu nem sei quanto é que dá isso aqui. Mas eu tenho certeza que vai dar um número inteiro. Tenho certeza absoluta que vai dar um número inteiro, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever 4,5 como sendo igual a 9 sobre 2, tá? 9 sobre 2. 9 sobre 2 vai ficar assim, ó. 1620, 9. E aqui, ó, o 4,5 eu vou escrever como 9 sobre 2, certo? 9 vezes 9 vai dar 81 e esse 2 vai inverter e vai lá para cima multiplicando. Então vai ficar assim. Q ao quadrado é igual ao dobro de 1620, que vai ser 3.240 dividido por 81. É isso, 3.240 dividido por 81. O dobro do 1.620, porque esse 2 foi lá para cima multiplicando, e o 9 com 9 deu 81, que é a parte de baixo da minha conta. E aqui deu um resultado legal, ó, porque aqui, ó, se tu pegar 324 e dividir por 81, esse cara dá exatamente 4, né? É isso? Exatamente 4, 3 vezes 4. Isso, exatamente, dá exatamente 4. Então aqui, ó, esse resultado vai fechar 40, certo? Agora tem que tomar cuidado com uma coisa, ó. Esse 10 na 9 aqui, veja que ao longo da minha explicação eu comi ele aqui na minha conta, eu fiz ele sumir sem querer, ó. Então existe um 10 na 9 aqui, certo? Que quando eu joguei todo mundo lá, ele não apareceu, era para ele estar aqui na minha conta, ó. Isso é uma coisa que é super normal acontecer quando o aluno tá ali um pouco desatento. Eu aqui fui fazendo rápido, ó. Então eu vou colocar esse cara aqui, ó. Esse 10 na 9, eu joguei lá do lado do 220, do 1620, e ele virou 10 a menos 9. Então eu vou guardar o seguinte, ó. Q ao quadrado, na verdade, não é 40. É 40 vezes 10 na menos 9, porque eu joguei o 9 lá pro outro lado. Peço desculpas aí pelo meu erro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou corrigir esse cara aqui, escrevendo ele assim. Q ao quadrado 4 vezes 10 dá menos 8, né? Porque ele é 40, então o zero vai lá para o 9 somando, certo? E a minha resposta está na minha mão, porque Q ao quadrado é isso. Então, quando eu tiro a raiz quadrada do 4, ele vira 2. Quando eu tiro a raiz quadrada do 10 a menos 8, vira 10 a menos 4. Então, Q é igual a 2 vezes 10 na menos 4 coulombs. Questão difícil, né? Questão sofisticada de você fazer. Não é uma questão fácil, assim, entregue, né? Pô, você tem muito conceito por trás dela, a matemática é robusta. Às vezes, no meio do processo, você faz umas bobagens, como eu fiz aqui, peço desculpas, tá? Sumiu o meu 10 na 9 aqui, mas enfim, né? Como eu conhecia já a questão, eu fiz antes ela, né, para fazer aqui o vídeo. Quando eu percebi, eu falei, nossa, eu sumi com esse cara aqui, então, mas enfim, tá, pessoal? Peço desculpas, mas eu acho que ficou clara a nossa ideia, tá? Beleza, então fechou a dúvida da Beatriz, da Ana Clara, da Isabelle, da Letícia, da Maria Luísa. E aí tem a dúvida do Eduardo, é isso? Ou tem mais ainda? Tem. Ah, e aqui eu esqueci de marcar. Quem foi que me mandou isso aqui? Caramba. Ai, caramba, quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Eu não vou deixar de falar aqui. Oi. Aqui também a Maria Luísa. A Maria Luísa me mandou essas questões de dilatação aqui. Inclusive, ela me mandou mensagem agora, porque eu tinha perdido a foto dela. Certo? Então, o que acontece aqui? Bom, a Maria Luísa e o Eduardo me mandaram algumas questões de dilatação térmica, certo? Essas questões de dilatação são 3, bate com o nosso curso lá da segunda série, bate com o assunto que eu tô vendo no pré-vestibular durante a manhã e durante a noite. Ele fala assim, ó, um volume de uma certa placa metálica torna-se 1,27 vezes maior do que ela é quando é aquecido de 0 a 500 graus Celsius. Beleza, nesse intervalo. Qual o coeficiente de dilatação linear desse cara? Bom, olha só. Galera, quando ele fala para você que ele torna-se 1,27 vezes maior, quer dizer que ele tinha um certo volume inicial. Opa! Ele tinha um certo volume inicial, que era 1, certo? E o seu volume final é 1,027. Ele tornou-se isso. Isso quer dizer que
A variação que você tem no volume é o quanto cresceu esse volume, é 0,027. Então, a gente vai jogar aqui na nossa equação da dilatação térmica. ΔV é igual a V0 vezes gama ΔT, beleza? ΔV é 0,027 igual a o volume inicial, que é 1, vezes gama, e o ΔT é a tua variação de temperatura que ele deu em 500 graus. 500 graus Celsius. Certo? Então, aqui a gente vai ter que encontrar o gama usando uma matemática básica. Aqui é só pegar o 500 e jogar dividindo, e a gente já vai encontrar parte da nossa resposta. Gama é igual a 0,027 dividido por 500. Ai, professor, eu odeio fazer essas contas. Eu sei, a maioria dos alunos tem dificuldade, mas aqui eu vou ter que transformar numa notação científica, ó. Esse cara eu vou mexer 3 casinhas, ele vai ficar 27 vezes 10 elevado na menos 3. E embaixo o 500 eu vou escrever como 5 vezes 10 na 2. Beleza. Esse 2 vai subir subtraindo, e 27 dividido por 5 vai dar 5,4. Então, aqui, o gama é igual a 5,4 vezes 10 elevado na menos 5 graus Celsius na menos 1. Terminei a questão? Quase terminei a questão. Quase, 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 tá? Ó, uma coisa que eu sempre enfatizo e tem que tomar cuidado. Encontrei o coeficiente da minha dilatação. Cuidado. Esse coeficiente é o coeficiente volumétrico, certo? Mas o que ele me pediu é o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente tem que lembrar que o coeficiente volumétrico é o triplo do linear, certo? Então, eu tenho que pegar esse 3 e jogar dividindo. Se eu pegar 5,4 e dividir por 3, esse cara vai dar 18? Isso mesmo, 1,8. Isso mesmo. Então, esse cara vai ficar assim. O alfa é igual a 1,8 dividindo 5,4 por 3, vezes 10 elevado na menos 5 graus Celsius na menos 1. O professor travou aqui na conta, mas é isso mesmo, tá? Então, fechou, tá? Claro que corrigindo a ordem de grandeza, esse cara pode ficar 18 vezes 10 a menos 6. Mexe a vírgula uma casinha aqui e ajeita lá de acordo com o que o gabarito te solicita. Beleza? Fechando aí nossa questão número 10 aí da última lista que a gente teve. Questão que o Eduardo e a Maria Luísa me mandaram, tá? Enfim, o que mais que a gente tem aqui? Bom, essa questãozinha aqui, certo? Vamos dar uma trabalhada com ela. Ele diz assim, ó, um cubo homogêneo de alumínio tem 10 centímetros de lado quando a temperatura dele é 23 graus Celsius, certo? Ele é aquecido até atingir uma temperatura de 423 graus Celsius. Já vamos ver aqui, ó. Sua variação térmica, sua variação de temperatura são 400 graus Celsius, certo? Considerando o coeficiente de dilatação linear do alumínio, o alfa dele sendo 2,4 vezes 10 elevado na menos 5 graus Celsius na menos 1, analise as afirmativas que forem corretas. Ele fala assim, o volume deste cubo é aproximadamente, quando ele está 423, era 1029,08 centímetros cúbicos. Aqui, galera, esse tipo de questão, quando eu pego ele, eu fico assim, ai meu Deus do céu, o que o cara quer que eu faça? Quer que eu faça de forma exata? Ou quer que eu faça de forma aproximada? Ele disse aproximadamente, tá? Porque o que acontece? Pessoal, olha só. Eu posso fazer de duas formas essa questão, tá? Eu nem vou fazer ela inteira, porque eu acho que é desnecessário. Eu não tenho feito questões mais nesse estilo, assim, tão pesado fisicamente e com algumas situações, assim, mais, né? Mas eu vou comentar com vocês. Olha só, tem dois caminhos que eu posso resolver isso aqui. A primeira é eu pensar assim, ó. Esse cubo tem um lado de 10 centímetros, certo? Então, aqui, ó, tá aqui o cubo, lado 10 centímetros, certo?
eu posso calcular o quanto que aumenta o lado desse cubo, descobrir qual é o novo lado, o novo valor de lado desse cubo e elevar isso na terceira, que daí eu vou ter o volume final. O que seria isso? Seria assim, ΔL é igual a L0 vezes alfa delta T. Eu até vou jogar na calculadora aqui para não perder tempo, tá? ΔL é igual a 10, que é o valor do lado desse cubo. O alfa, 2,4 vezes 10 na menos 5. E o ΔT aqui é 400. Certo. O ΔL vai ser quanto? 2 zeros, 3 zeros, então 10 na terceira, e 4 vezes 2,4. 4 vezes 2,4 vai dar 9,6. 9,6 vezes 10 em qual expoente? 1, 2, 3. Aqui com menos 5, 10 na menos 2. Ou seja, esse meu ΔL eu posso escrever assim, ó, 0,096 centímetros. Tudo bem? Esse é o quanto aumentou o valor do lado desse cubo. Ok. Só que esse lado era 10 centímetros. Então, o comprimento final dele é quanto? 10,096 centímetros. Qual que é o novo volume dele? Gente, eu vou colocar na calculadora aqui. Só um minutinho. 10,096 elevado ao cubo, né? Nossa. E esse cara fecha isso, tá, pessoal? Esse cara, quando eu elevo ao cubo para calcular o volume final do cubo, né? O volume de um cubo é L elevado ao cubo. Se eu pegar esse cara e multiplicar ele por ele mesmo e multiplicar de novo, na calculadora aqui me bateu isso aqui, ó. 10,29,077, que aí fecha com 78, tá? E aí tu fala assim, tá, beleza, professor. Você calculou quanto aumentou o valor do lado desse cubo, e aí foi lá e meteu ficha na equação de dilatação, de volume dele. Tá, beleza. Só que tem um outro caminho, e o outro caminho é você pensar assim, ó, cara, eu sei que o coeficiente de dilatação cúbica é 3 vezes o alfa, 3 vezes o coeficiente linear. E esse coeficiente linear aqui, ó, é 2,4. Então, eu vou falar que esse cara é 3 vezes 2,4, vai dar 9,6 vezes 10 elevado na menos 5 graus Celsius na menos 1, certo? E agora eu vou calcular o quanto muda o volume dele. ΔV é igual a V0 vezes gama ΔT. A variação no volume vai ser de quanto? Ó, o volume que ele tem no início, ó, é o lado dele elevado ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 1000 o volume desse cara. O gama é 9,6 vezes 10 elevado na menos 5. E o teu ΔT é 400 graus. Bom, o que acontece aqui? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então eu posso cortar esses 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros com 10 na 5 e é só eu fazer 9,6 vezes 4. Quanto que vai dar esse meu ΔV? 9,6 vezes 4, 4 vezes 6 vai fechar 24, sobrou 2, 36 mais 2 vai ficar 38. 38? É isso? Deixa eu ver. Ah! Peraí, pessoal. Eu cometi um erro. Aqui, ó. Perdão. Quando eu fizer o triplo, eu coloquei 9,6, tá? 3 vezes 4. Eu não sei por que eu multipliquei esse cara por 4 e não por 3, no invés de multiplicar por 3, ó. 3 vezes esse cara, 3 vezes 4 é 12 e 2 vezes 3 é 6, mais um 7. Perdão, eu fiz essa multiplicação por 4 aqui mentalmente, tá? Então quer dizer que esse cara, na verdade, aqui eu só vou mudar para 7,2. 7,2. Beleza? Então o que vai acontecer? A gente vai ter 7,2 multiplicado por 4. 4 vezes 7 é 28. E 0,2 multiplicado por 4 dá 8. E aqui, ó, que mora o meu problema.
Aqui que mora o meu problema. Por quê? Olha só. Qual que é o volume final desse cara? O volume final dele é o quê? Ele tinha 1000 e aumentou 28,8. Então é 1028,8 centímetros cúbicos. Aí tu fala, tá, mas professor, tem um problema. Porque, ó, eu tinha encontrado um volume final 1029,07. Agora eu tô com 1028,8. Qual que é o certo? O certo é o teu primeiro, porque essa ideia de que gama é o triplo do alfa, na verdade, é uma aproximação. E essa questão, Wayne, antiga, ela tá cobrando essa pegada, entendeu? Então, assim, ó, é uma questão sofisticada, é uma questão muito complexa, mas agora que a gente já estruturou ela, tá ok, a gente já pode responder. Ó, o volume do cubo a uma temperatura tal vai ser 1029,08. Essa tá correta. O coeficiente de dilatação volumétrica do cubo será tanto maior quanto maior for este cubo. Aí você fala assim, pô, quanto maior é o cubo, maior é o coeficiente de dilatação dele? Não, não. O coeficiente de dilatação é uma coisa que depende do material que ele é composto. Se esse cara quisesse ser bem preciso, tem uma dedução que mostra que depende da temperatura esse coeficiente, mas não vamos levar em consideração coisas mais aprofundadas do que já estão, tá? Coeficiente de dilatação linear do alumínio pode ser escrito também como 2,4 vezes 10 a menos 5, Kelvin elevado a menos 1. Só me falta esse cubo não ser de alumínio. Não, é de alumínio. Pode ser escrito em função de graus Celsius ou de Kelvin, também pode ser, não tem problema nenhum, tá? O lado do cubo a uma temperatura de 423 graus Celsius é 10,096. Foi o que eu encontrei aqui, ó, 10,096. Tá certo, beleza? Se o cubo tivesse um furo de 5 centímetros de diâmetro, ai meu Deus do céu, a 23 graus Celsius, a 243 graus Celsius, esse furo teria um diâmetro de 5,048. Tá. Eu vou marcar isso como correto, tá? Eu vou marcar isso como correto. Porque assim, ó, o que que acontece? Ele tá falando de um furo que tem lá dentro e esse furo tem um certo diâmetro. Esse diâmetro é um comprimento, tá, pessoal? O diâmetro é um comprimento. Se esse diâmetro é um comprimento, quer dizer que ele respeita uma dilatação linear, certo? A única coisa que aconteceu é que, ó, o comprimento dele é a metade de 10. Então quer dizer que o quanto ele vai dilatar vai ser a metade desse 0,96. Então ele vai dilatar, metade disso é 0,48. Então o comprimento final dele vai ser 5 com esse 0,48. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Não vou fazer a conta, tá? Como eu falei, Wayne, antiga, questão muito sofisticada, questão bem complexa. Hoje em dia a prova ela não é mais tão pesada assim, tá? Ok? Fechando aí e partindo aí, já estamos com quase 1 hora de aula para nossa última questão. Questão difícil também, tá? Questão que fala sobre a densidade de um sólido. E aí tu fala assim, tá, mas professor, densidade? Quando a gente estuda dilatação, a gente não estuda mudança na densidade. Pois é, mas muda. Porque se ele se expande, ele fica menos concentrado, certo? Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou ampliar um pouquinho essa imagem, porque eu acho que tá meio difícil de ler, tá? Ok. Ele diz assim, ó, a densidade de um sólido 10 gramas por centímetro cúbico quando ele está a 100 graus Celsius. E ele tem uma densidade de 10,03 gramas por centímetro cúbico quando ele está a 32 Fahrenheit. A primeira coisa que eu vou fazer isso aqui, ó, é isso aqui, ó. 32 graus Fahrenheit, não tem para que a gente usar 32 Fahrenheit. Obviamente isso aqui é 0 graus Celsius, tá? Para ajudar a gente. Agora, pessoal, eu preciso demonstrar para vocês o seguinte. Como que você descreve o volume de um cara no fim do seu processo de dilatação. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O volume final de um corpo é sempre o volume que ele tem no início, mais o quanto ele dilatou, mais o quanto aumentou o tamanho dele. Então essa equação eu consigo escrever assim, ó. Volume final é igual ao volume inicial mais dilatação. Volume inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação da temperatura. E aqui eu posso tirar um fator comum e escrever assim, ó. Volume final é o volume inicial 1 mais gama delta T.
que eu fiz aqui? Ó? Eu só tirei um fator comum do V0. Ou seja, tem um jeitinho com a dilatação de obter o volume final direto. E essa é a minha expressão que eu construí aqui. Certo? Beleza. Ok. Só que tem um problema no teu exercício. O problema no teu exercício é que ele não te deu o volume, ele te deu a densidade. E aí a gente tem que recapitular um conceito lá de uma outra física, que é a densidade, ela é a massa de um corpo dividido pelo seu volume. Se eu pegar o volume e jogar multiplicando, e a densidade eu jogar dividindo, eu posso escrever que o volume é a massa dividido pela densidade. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe um volume inicial que é quanto? A massa dividido pela densidade que ele tem no início. E a densidade que ele tem no início é 10. E existe um volume final que é a massa sobre a densidade que ele tem no fim. A densidade que ele tem no fim é 10,03. Certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Este volume final eu vou escrever como massa dividido por 10,03. E esse volume inicial eu vou escrever como massa dividido por 10. E aí você vai cortar as massas e a tua resposta vai aparecer. Questão difícil também, né? Obviamente que as questões que os alunos me solicitam não são as questões mais fáceis da lista, né? As questões mais fáceis, geralmente, eles se desdobram, estudam, pá, encontram uma solução. As questões mais sofisticadas vão estar aparecendo aqui de fato. Então, olha só. O que vai acontecer aqui, ó? A massa, o volume final, massa dividido por 10,03. O volume inicial é a massa dividido por 10. 1 mais... Agora, olha só. Quem que é teu ΔT? Ó? A tua temperatura saltou de 100 para 0, então ela reduziu 100. Então, eu vou colocar esse teu ΔT como sendo quanto? Gama vezes menos 100. Fecha os parênteses aqui, tá? Corta. Eu vou pegar esse 10, vou jogar multiplicando. Vou pegar esse 10,03 e jogar multiplicando para o outro lado. E eu vou encontrar assim, ó. 10 é igual a 10,03 multiplicado por 1 menos 100 vezes o gama. 100 vezes o gama, certo? Aí o que acontece? Pega esse 10,03, faz a distributiva dele. Vai ficar quanto? 10 é igual a 10,03 vezes 1 é 10,03. Meu senhor amado. 10,03 vezes 100 vai fechar 1003 gama, certo? E a resposta do meu exercício vai ser a seguinte. Eu vou pegar esse 1003 gama, jogar para cá. Esse 10 eu vou jogar subtraindo e eu encontrarei 1003 gama é o resultado de 10,03 menos 10, que é 0,03. E aí eu preciso fazer gama igual a 0,03 dividido por 1003. Gente do céu, tá? Obviamente eu não vou fazer essa divisão. Eu vou fazer uma aproximação disso, tá? Ó, se esse 1003 fosse 1000, nossa, minha conta ficaria muito mais fácil, porque o gama seria 3 vezes 10 na menos 2, que é o número aqui de cima em notação científica, e esse número seria 10 na 3, que jogando lá para cima viraria 10 na menos 3. E este gama fecha quanto? Este gama, deixa eu fazer aqui um verdinho claro, fecha quanto? Fecha 3 vezes 10 elevado na menos 5 graus Celsius na menos 1. E essa é a minha resposta? Ai, não é, cara. Eles adoram fazer essa pegadinha, né? São muito sacana. Eles pediram o linear e não o volumétrico. Então eu tenho que ainda dividir por 3 esse cara. Divido por 3 aqui. E o alfa será 3 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, que matematicamente é igual a 10 vezes 10 na menos 6. Beleza? Cara, questões duras, questões pesadas, porém questões resolvidas, certo?
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E não se esquece, ó, na descrição do vídeo tem o meu Instagram. Você pode me mandar questões fáceis, questões médias, questões difíceis, porque isso não existe, essa história de fácil, médio, difícil. Você é uma pessoa e você tem suas dificuldades e suas facilidades. Então, o que é fácil para um é difícil para o outro, o que é difícil para um pode ser fácil para o outro. Então, é isso aí, meus queridos. Não esqueçam de me mandar as questões. Manda para mim lá no Instagram. E aí, eu vou printar essa tua questão, vou colocar aqui no meu tablet e vou comentar ela com vocês. Eu vou tentar deixar esse vídeo particionado em pedacinhos lá, que daí você vai poder olhar assim, porra, olha aqui, ó, eu pedi tal, eu tô lá no minuto tal as perguntas, tá? Beleza? É isso aí. Forte abraço a todos. Participe aí do nosso projeto. Se você gosta de física, dá um like. Se você não gosta, também dá um like que tu vai precisar igual. Beleza? Forte abraço. Beijo a todos. Tchau, tchau, meus queridos. É nóis.